Salve, salve família! Estamos começando mais um episódio do PPcast, o seu podcast semanal que retrata o futebol de base. Aqui enxergamos que no futebol tudo começa através do primeiro passe. Então já aproveita e se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas possível. Bom, hoje o nosso convidado é um cara especialista na área da saúde. Ele trabalha muito na área da parte de prevenção, tratamento de atletas, que embora ainda ele seja uma pessoa ainda jovem, mas que já tem uma vasta experiência num trabalho aí com atletas e até no próprio futebol. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ainda recentemente e a gente vai falar um pouquinho dessa experiência também. Beleza? Antes de a gente anunciar o nosso convidado, chega para cá, meu parceiro Robson. Beleza. Fala galera, eu sou o Robson Teixeira e mais um episódio, mais um programa aí. E cara, tô aqui com um convidado mais que especial. Cara, já segue a gente também lá no Instagram. Meu Instagram é Robson Teixeira. Segue a gente lá no Instagram e vamos aí para esse convidado mais que especial. Eu sou Marcelo Casado, já me segue lá, @eumarcelocasado. Juntos nós vamos apresentar mais um episódio do PPcast, o seu podcast que trata da base, que é feito pela agência de marketing esportivo Primeiro Passe. Que além da Primeiro Passe, nós temos aqui a Rox Marmoraria, referência em mármore e granitos na região de Campinas. Passa lá que você vai ter um atendimento super personalizado e o melhor orçamento de Campinas e região. A Fox Mentoria e Consultoria Esportiva, especializada em metodologia na carreira de atletas de futebol, e a New Business, a sua agência de marketing digital. Então, sem mais delongas, seja bem-vindo, Rick Costa. Um prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Muito obrigado, Marcelo, Robson aí. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, falando sobre futebol, sobre fisioterapia, sobre prevenção, aí, sobre categoria de base, que foi a minha atuação mais recente aí. E estou aberto aí para conversar um pouquinho com vocês aí sobre tudo isso. Fala Rick, cara, tem bastante curiosidade, principalmente nessa parte. Mas o que eu queria saber de você, você é um cara jovem, né? O que te levou a fazer fisioterapia? O que te levou para essa área? O que te motivou a, de repente, estar atuando nessa área e até mesmo essa formação? Cara, legal. É uma história um pouquinho longa, eu vou tentar resumir aqui um pouquinho para vocês. Então, eu tenho 28 anos, sou um cara jovem aí ainda, tenho 4 anos de formado, estou nessa busca aí constante pelo conhecimento, mas para que vocês entendam um pouquinho sobre a minha caminhada com a fisioterapia e também com o futebol, como que eu entendo hoje a fisioterapia. É importante voltar um pouquinho lá atrás, falar um pouquinho sobre os esportes, né, que eu pratiquei e pratico até hoje, explicar um pouquinho também da paixão pelo futebol. Então, assim, o meu pai, ele amava futebol, assim, e ele veio para Campinas, ele é mineiro, veio para Campinas com 18 anos, e desde então ele começou a praticar futebol, canelinha dura, tal, mas sabia brincar. Você puxou para ele ou não? Eu puxei para ele. Eu tentei um pouquinho, eu melhorei um pouquinho, acho que eu fui um pouquinho melhor, né? Vou dizer assim, não dá para dizer que eu fui um craque, mas sabia brincar. Sim. Sabia me divertir ali. Então, desde então meu pai, ele não gostava muito de fazer muita atividade física, mas ele sempre estava levando a gente nas quadras, sempre estava se divertindo ali um pouquinho. Sempre foi um incentivador, né? Sempre foi um incentivador. Então, ele sempre levava a gente para brincar e veio daí a paixão pelo futebol. Então, sempre acompanhei muito. Ele assistia jogo de Copa do Mundo, a gente se reunia, fechava a rua, pintava tudo lá, saía para a vizinhança pedindo as fitinhas lá para amarrar os negócios, fazer o verde e amarelo lá do Brasil. Uhum. Então, já vem daí essa paixão pelo futebol e pelo esporte também, no geral, né? Então, desde então, eu cresci, joguei futebol, tentei um pouquinho, joguei na escolinha do Meninos da Vila ali do Santos. Legal, em Valinhos, né? Eu joguei em Campinas. Lá na Bresc, no Chapadão ali.
Ah, tá, eu sei onde fica. Hoje já não existe mais essa escolinha. Eu acho que não. Quem era dono lá era o Lee. Não sei se vocês O conhecem. Li, da Escolinha do Santos. Eu fiz muito amistoso com o É, Li na época de Guarani. isso. E Ele é- ainda tem a escolinha? Eu acho que ele Então, ainda não deve sei, ter, né? não sei, Sumiu, cara. nunca mais vi também. Eu acho que Não talvez sei. não seja mais Meninos da Vila, porque não tem mais ali em Não Campinas. sei. Mas eu fui pra lá, na verdade, assim, o meu irmão desenhava muito bem. E a gente foi num almoço da Lions lá. E aí ele ganhou uma bolsa de futebol. E meu irmão não gostava de nenhum esporte. Ele falou, ó, passa pro meu irmão. E eu fui lá jogar. Então eu comecei ali, depois eu jogava bola na escola, na rua, brincava de tudo um pouquinho. E aí eu fui caminhando nessa pegada, joguei salão no Guarani ali um pouquinho também, categoria de base. Só que chegou um momento que eu falei, eu acho que não vai dar, né? Acho que sabia brincar, mas também não era aquelas coisas, assim. Foi melhorando, no Santos a bola vinha, parecia que tinha uns 10 caras vindo assim, eu só chutava para qualquer lado que aparecia. E aí com o tempo eu fui melhorando ali o futebol. É, Até que eu falei, acho que não vai dar. E aí eu acho que eu tinha ali uns 18 anos, joguei amador nessa época ainda. E aí eu falei, eu quero trabalhar com futebol, mas eu ainda não sei como vou trabalhar. A princípio eu pensava na educação física, né? Sim. Sei lá, dar aula em escolinha, né? Que era a referência que eu tinha na época. Porém, fiz vestibular na época para educação física. Porém, quando eu fui fazer um tourzinho assim pela faculdade, eu entrei no laboratório de fisioterapia. Minha esposa também falava muito sobre a fisioterapia. Vários amigos também comentavam. E aí foi então que eu ingressei na fisioterapia. E estou aí até hoje, agora E trabalhando com dentro futebol desse também. contexto, por exemplo, foi para fisioterapia muito em função em relação à questão do próprio esporte, né, que você comentou que incentivou. E aí, nesse período, na formação, você já teve alguma experiência dentro do... Você já foi estagiar, por exemplo, em algum lugar voltado ali, num clube, numa escolinha, alguma coisa? E como que foi essa experiência? Nem que seja ela depois, mas como já foi essa experiência voltada especificamente ali para atleta e clube também, futebol, das experiências na Legal, prática ali, quando você legal. colocou a mão na massa? Eu acho que no primeiro semestre já da faculdade, tinha uma professora, Fabiola Caruso, que amava assim, esporte, gostava bastante. E ela levou a gente para um evento de futevôlei lá em Campinas, para a gente fazer o trabalho de recuperação, de recovery ali com o pessoal, fazer liberação miofascial. Então esse já foi o primeiro contato que eu tive com o esporte, assim, nesse primeiro momento assim da faculdade. Depois, no meio da faculdade, eu acabei flertando um pouquinho com outras áreas, né? A fisioterapia, ela é muito abrangente, então a gente tem diversas áreas que a gente consegue atuar dentro da fisioterapia. Porém, no meu penúltimo ano de faculdade, eu tive a felicidade de trabalhar na Ortomed, onde voltei para lá agora como fisioterapeuta. Ah, então, a partir do momento em que eu voltei para a Ortomed, que lá a gente trabalha com esporte recreacional também, a gente atende alguns atletas amadores, categoria de base também, a gente acaba encontrando lá também. Na época que eu fiz estágio lá, a clínica ela tinha uma parceria com o basquete de Campinas, então a gente atendia o pessoal lá também. E aí eu tive profissionais muito bons assim, da área do esporte, que me deram um direcionamento e que aí eu me apaixonei novamente pela fisioterapia relacionada ali ao esporte também. Então, como a clínica ela tem uma abordagem muito forte em relação ao esporte, os médicos eles fazem cirurgia ali, lesão de ligamento cruzado anterior, toda essa parte. Eu consegui me reencontrar novamente aí com a fisioterapia traumato-ortopédica. Então hoje eu atuo lá ainda. Então basicamente foi aí que meu primeiro contato com o esporte surgiu daí. Poxa, legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade minha, tá? Como que você enxerga hoje a fisioterapia, a própria reabilitação no futebol brasileiro? Hoje a gente vê alguns clubes com algumas estruturas muito boas e outros com algumas estruturas bem precárias. No geral, você avaliando, você que é da área, como que você vê hoje esse quesito no futebol brasileiro? A gente sabe hoje, né, que o futebol brasileiro
tem clubes com investimentos altíssimos, né? Outros nem tanto, alguns medianos, alguns dependendo da série ali, Campeonato Brasileiro da Série C, talvez da Série D, talvez nem tenham um departamento, né, de fisioterapia. Hoje eu acredito que a gente está evoluindo nesse quesito em relação à recuperação e reabilitação de atletas, porém eu ainda acredito que a fisioterapia no meio do futebol, principalmente, é muito nichado, né? Então a gente está falando de um campeonato brasileiro, por exemplo, com 20 clubes, uma Série B com 20 clubes, que a gente vai ter ali salários de fisioterapeutas, estou falando, não tão altos assim. Então acaba sendo muito interessante para o profissional como eu, que é apaixonado por futebol e está querendo buscar um espaço e conhecer o meio do futebol, trabalhar com reabilitação ali no meio do futebol. Porém, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para crescer e mostrar. A fisioterapia em si, a gente já está encontrando muitos estudos mostrando a importância da fisioterapia dentro do esporte, mostrando a capacidade que a gente tem de, em pouco tempo, por exemplo, voltar um atleta de uma lesão que, de repente, se ele não tivesse aquele amparo da fisioterapia, ele poderia levar um pouquinho mais de tempo para retornar. Então, eu vejo que eu até tive a experiência de estar com o Rosan, que é o fisioterapeuta do Santos hoje, eu acho que ele está lá ainda, eu fui lá em 2023, fui lá conversar com ele. E, na verdade, essa conversa com o Rosan veio já de algum tempo atrás. Eu tive uma conversa com ele na época, se eu não me engano, foi pelo Instagram, no Facebook, assim, que era uma referência. O Rosan, para quem não sabe... Sempre foi. Foi da seleção também, Foi da seleção, em 2002, do São Paulo, em 2005, no Mundial ele estava. Então, na época, eu queria muito trabalhar futebol, eu estava ainda na graduação, então eu falei, vou procurar essas referências. Então, eu conversei com o Rosan, e aí, na época, ele até me falou, na época, eu conversando por ele com mensagem, ele ainda nem tinha conhecido ele. Ele falou para mim, Rick, o futebol ele é muito nichado. Então você vai olhar, você tem 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B. E aí é um grupo muito seleto de profissionais, né? Se a gente pegar que cada clube tem 3 ou 4 fisioterapeutas, às vezes 6, é um grupo muito seleto, né? Com uma quantidade tão absurda de fisioterapeutas que a gente tem hoje. Sim. Então você precisa se qualificar muito para estar nesse meio, né? E aí ele falou na época para mim, ele falou, Rick, pega um clube talvez menorzinho, vai fazendo network, que eu acho que essa é a parte mais importante, e vai entrando. E foi basicamente aí o que eu fiz, o que aconteceu. Tive algumas outras experiências também com o esporte, no futebol também, posso contar um pouquinho depois. Cuidado só para não contar mentira, porque depois o pessoal começa a cobrar, liga pra gente aqui. E começa a cobrar. Começa a cobrar, viu? Falar, ó, vocês têm que começar a controlar aí a galera aí. E vamos pegar... Porque não vou falar nem com o cara, é igual aquela conversa, né? Eu aumento, mas não invento. Isso! Mas tá todo mundo assistindo o programa aí, cara. Deixa eu te perguntar. Cara, nesse meio aí deve ter algumas histórias engraçadas. Principalmente fisioterapia. Eu mesmo, eu tratei por um tempo, eu já quebrei a perna, já tive rompimento de ligamentos, inclusive atualmente estou com o ligamento rompido. E já passei por algumas boas, e até conversando com alguns fisioterapeutas que eu já tratei, os caras sempre têm uma história legal de um cara que foi tratar ali, cara que era chorão, que precisava fazer, e não cumpria certinho e tal. E você deve ter, não precisa ser no futebol, pode ser no futebol aí também, mas, conta uma dessas histórias engraçadas pra gente aí que você viveu nesse meio aí da fisioterapia. Tá, legal. E dá o nome, que a gente quer saber quem que foi o chorão. O nome, rapaz do céu. Se eu der o nome aqui, eu vou sair preso daqui. Cara, assim, no esporte, de fato, a gente encontra muitas histórias engraçadas. E na fisioterapia, muitas também. Mas pensando aqui uma história que seja engraçada daí, vou pegar uma história aí do ano passado. Foi no ano passado, eu acho que foi no ano passado. A gente estava cobrindo, normalmente eu faço torneios, né? Eu cubro a parte da fisioterapia. E a gente estava num torneio de futevôlei,
onde eu estava prestando os atendimentos lá para os atletas. Então, normalmente, quando a gente leva a estrutura para o evento, a gente não faz só o atendimento ali na maca, né? Mas a gente também faz os atendimentos na quadra. E a partir desse momento, assim, ano passado a gente foi fazer um evento aqui na R3, em Valinhos, onde eu tava fazendo ali os atendimentos e tudo mais. E aí, cara, eu presto muita atenção, porém nesse momento eu tava meio que viajando um pouquinho assim. E daí a gente tava com o Vinícius, o Vinícius do futebol, ele tava fazendo aquecimento. Vinícius. Referência no futebol, né? Gente boa. Tá devendo uma visita pra gente aqui. E aí eu tava atendendo, ele tava numa quadra, assim, fazendo aquecimento do lado da maca. E cara, eu tava, não sei o que aconteceu, foi 5 segundos, assim, minha cabeça só deu uma desviada, assim, foi pro mundo da lua. E o TDAH bateu forte naquele momento. E normalmente a gente faz esses atendimentos em quadra, né? E aí foi quando a gente tava tendo um jogo pegado pra caramba, porque eles estavam fazendo um desafio Rei da Quadra lá, que quem ganhasse o desafio ia pegar o Vinícius, e era o Amauri na época, não lembro quem que era, um outro jogador profissional de futebol. E aí, cara, eu vi lá que alguém caiu, mas sabe quando você tá com a cabeça, eu tava com a cabeça em outro lugar. Tava assim, em off. Porque já tava finalizando o evento. Então, normalmente, quando tá finalizando o evento, eu tô ali meio tranquilo. Aí, pô, deu uns 5 segundinhos ali. O Vinícius começou a gritar, desesperado na quadra, assim, Rick. E eu falei, cara, e agora, né? O que aconteceu com ele, né? Porque eu acho que ele tava deitado na areia, brincando com a filha dele, assim. E aí, daqui a pouco, eu olhei pra cá e falou, vai lá, o Didi, que é o treinador dele, né? Tava caído lá na outra quadra. E, cara, eu saí num tiro, assim, numa velocidade absurda. E aí, o Didi tava jogando o campeonato, né? O torneio, ele tava o dia inteiro, assim, beber água e tal. Caraca. E aí, tava puxando a perna dele. E aí, isso foi engraçado, porque eu cheguei lá, o Didi e tal, joguei água normalmente aquela vinha milagrosa, né? Pô, foi pro jogo, cara, quase ganharam lá. Caramba! E aí o mais engraçado de tudo é que eu achei que naquele momento, né, na viagem que eu tava, eu achei que, na verdade, quem tava machucado era o Vinícius, e eu quase fui nele, assim, eu passei dele e eu ia meio que jogar água nele, achei que ele tinha machucado alguma coisa, né, a gente vai primeiro na estrela, né, e na verdade era o Didi que tava lá do outro lado, treinador do Vinícius aí, parceiro demais. Conta pra gente, né? Tem que contar pra gente. Deixa eu lembrar de um negócio agora que eu acho até que você... Você lembra do Manduca, massagista, ou você não chegou no Campinas? Manduca, cara, eu lembro do nome, mas eu não lembro dele. Agora o nome eu lembro. Eu lembrei agora, porque assim, até você está contando aqui em relação à fisioterapia, o vínculo do fisioterapeuta no futebol, né? E aí a gente tem um histórico muito grande de massagistas. A gente não tinha o personagem fisioterapeuta. Não, era massagista. Ele basicamente, quando ele existia, ele era um cara e no profissional, mas que ficava 100% ali dentro da sala da fisioterapia. E eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos massagistas. E esses caras, na verdade, eles são uma mistura de médico, mistura de fisioterapeuta, de macumbeiro. Tudo um pouquinho. E o Manduca, eu tenho tanta história desse cara, e aí você começou a contar, eu comecei a lembrar dele. Ele vendia até carta CNH, ele conseguia vender. Então chegava pessoas para cobrar no treino, falava, vim buscar minha CNH e tal. Como assim, buscar minha CNH? Não, aí falava, não lembro o nome dele. Eu vim buscar, não, porque o senhor Antônio... Não, mas ele trabalha ele é um massagista do clube. Não, mas ele ligava de orelhão para combinar com a pessoa, para fazer que a pessoa não precisava fazer a aula, ia pegar com ele direto, fazia o depósito, eu acho. E ele era muito artista. E tem uma história dele muito legal, que nos jogos, quando a gente estava perdendo, aliás, desculpa, quando a gente estava ganhando, ele automaticamente, o que ele fazia? Você lembra tem a bolsinha de massagem, né? Sim. Cara, ele enchia a bolsinha de massagem, então ele deixava 2 bolsas. Uma ficava lotada e outra ficava só o que precisava. Então, quando estava perdendo, ele entrava com uma vazia, que era rápido. Quando estava ganhando, eu lembro de uma cena que a gente tava tomando uma pressão, e aí a gente gritando para o jogador cair no chão, não, cai no chão.
E aí caiu, ele entrou, irmão. Mas foi voando bisturi para um lado, tesoura para o outro. O juiz ficava assim, ô senhor, e ele, e voando tudo. Mas demorou uns 10 minutos para tentar achar as coisas. Aí entrou um jogador tirando o esparadrapo, outro tirando a tesoura. Cara, então assim, é demais lembrar dessas figuras assim. E a evolução que teve é que os massagistas praticamente acabaram, né? Hoje quem faz o papel do massagista é o fisioterapeuta. Então, crescimento, então, até nessa parte que você citou em relação às oportunidades mesmo que às vezes a gente, né, precisa ter dentro da modalidade, dentro do esporte, dentro do futebol, ela aumentou muito porque essa função agora ela é do fisioterapeuta, então automaticamente ele está no campo, ele faz o atendimento, ele está no... A gente tinha um pouco de medo do massagista. Tá. Às vezes a gente ia lá ali no começo, não, tinha umas ferramentas que é muito diferente, tipo... E limpava alguma coisa? Parecia um rolo de macarrão, um fio de arame reto, ele metia o cotovelo na coxa para soltar, para distensionar. Aplicava a injeção com a mesma agulha Não, nos 10. você tá maluco, cara, você sentia... Você entrava ali e você falava, vou chorar hoje, porque ele metia o cotovelo na sua perna e saía esticando. Ele vinha com a madeira, bambu, tinha uns bambu. Cara, eu falo, putz, que diferença. Mas nessa parte da massagem... Resolvia. Esses caras... Mas doía, viu? Esses caras têm uma mão pesada, gente. Uma mão muito pesada. Estralava só no esporte tem que ter uma mão pesada, assim, né? Cara, mas o que você acha dessa... Os atletas forte pra caramba, como é que você vai... Ele não deve ter pego, Você não pegou essas ferramentas? Você não usa bambu, não. rolo de macarrão. Não sei se vocês já viram um cara, não vou lembrar o nome dele agora no Instagram, que ele coloca, tipo, uma folha sulfite assim, pega o bambu e dá ali na folha e ele meio que tira a folha sulfite e fala assim, pronto, essa aqui já foi. Tipo, faz sentido, é muito engraçado. Esse cara, sabe o que ele fazia? Ele sabia, por exemplo, já conhecia o jogador. Ele chegava na hora assim, ia atender o jogador, ele falava assim, não, peraí, tem que aplicar uma injeção. O cara tinha medo de agulha, ele voltava e saia correndo. Pronto, tô novo. Não, o quê? Então, assim, era bem isso, né? Você pegou a época do éter. Do éter. Você não pegou a época do éter, né? Éter. Cara, de éter. Não, a gente conversou sobre éter em alguma reunião. Você entrava no vestiário, que era um cheiro tomado de éter. Eu tava com uma dor na coxa, tava com muita dor na coxa. O cara mandou buscar um pouquinho de gasolina e misturou no éter, mandou enrolar um pano na perna e falou, amanhã você vai estar bom pro jogo. Cara, eu enrolei, ele falou, daqui 5 minutos você tira. Cara, com 40 segundos minha perna tava queimando. Ele falou, tá sentindo dor? Eu falei, não tem mais dor. Não tem dor. Cara, juro, ele pôs um pouquinho de gasolina com éter e enrolou um pano. Esses caras eram ninja, eles eram magos, E éter, acho que nem pode usar, né? Agora, acho que proibido, né? Não proibido, mais, pode, né? Acho que só pode comprar mediante o que é. Cara, você não tem noção. Lesão não era lesão, cara, jogar lesionado era... Não existia, né? Esquece. Top. Bom, galera, para vocês que tá aí, que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e continua nos acompanhando. Eu vou até falar de um ponto aqui, porque, beleza, a gente tá... Uma coisa é um tratamento com um profissional. Outra coisa é quando você trabalha com base, né? A base, por exemplo, tem atleta ali que são... É a primeira vez que o atleta ele vai começar a ter um tratamento ali em relação, principalmente na parte de reabilitação, né? Então, automaticamente, eu gostaria que você falasse quais os clubes que você teve, né? As experiências que você teve e como foram, né, essas experiências, para a gente entender, porque eu sei que um trabalho foi com o time feminino e o outro com o masculino com base. Perfeito. E aí, falar um pouquinho dessas experiências e o que você vê de diferente em relação a isso, como que você vê o comportamento dos atletas nesse modelo de como você se comporta quando você vai atender um atleta de base, é diferente de um atleta profissional, a abordagem e tudo que influencia, até porque, infelizmente, a gente vive num momento que a gente tem até muitos problemas em relação a questões voltadas para criança e adolescente no futebol.
Então tem que ter um baita de um cuidado, não só quem trata da saúde, todos os envolvidos, né, tem que ter, não mais hoje do que ontem, mas principalmente hoje, devido a tudo que vem acontecendo. Perfeito. No final do ano passado, na verdade, eu já atendi alguns atletas na clínica, né? Porém, eu queria muito trabalhar no clube, no dia a dia, pegar o dia a dia de um clube, pegar dia a dia de departamento médico, então entender ali basicamente como que funcionam os contextos, como que é um planejamento de um clube dentro do departamento médico. Então, no final do ano passado, eu tenho um amigo que trabalhou na base do Guarani, então era para mim basicamente entrar no Guarani. A gente não sabia ainda, eu fui lá, conversei com o coordenador da época. No momento era para mim ou ficar, né, no clube, lá embaixo do tobogã, atendendo o pessoal da base, acho que era 17 e 20 na época, ou eu iria para a Copinha desse ano, de 2025, né? Eles não sabiam ainda como que ia. O que aconteceu? Naquele momento, o coordenador era até o Kiko, eu acho que agora ele está no Atlético Paranaense. E eu conversei com ele, meio que a gente deixou meio acertado assim. E aí virou o ano, eu fiquei esperando assim a mensagem, né, chegar no WhatsApp do Kiko e tal. Que a gente tinha meio que acertado o valor, tudo. E aí meio que não aconteceu. A foto dele trocou do dia para noite, a foto que ele tava com a camisa do Guarani trocou para a camisa do Atlético Paranaense. Eu falei, eu acho que deu ruim. Porque assim, eu já tinha essa rotina de atendimento, de clínica, porém eu queria muito essa experiência no clube, né? Aí eu falei, eu acho que alguma coisa aconteceu. Aí mudou, eu falei, eu acho que agora não vai acontecer. Conversei com esse amigo meu que trabalhava no Guarani, ele falou, acho que mudou algumas coisas e tal, eles vão ficar com 2 fisioterapeutas. E assim se fez. Fiquei meio frustrado assim, mas eu falei, eu acho que vai acontecer alguma coisa ainda esse ano. Aí deixei acontecer. Logo ali no começo do ano, não me lembro bem se foi em fevereiro ou março, surgiu o contato de um médico que trabalha comigo na clínica. Eu já tinha conversado com ele, né? Ele trabalha no Palmeiras, ele é médico do Palmeiras feminino. E aí eu já tinha falado, ó, se precisar de alguma coisa lá no Palmeiras e tal. Ele me mandou mensagem, um sábado de manhã, eu tava saindo para ir no mercado. Ele me chamou e tal. Eu imaginei que seria alguma coisa da clínica, algum paciente que eu estava atendendo dele. Ele falou, ó, tô aqui com o pessoal e tal, da comissão. Um fisioterapeuta vai sair, eu acho que licença paternidade. Tá precisando de alguém aqui para dar uma mão. E aí eu fui. Fiquei lá naquele período uma semana, trabalhando com a base lá. Então, no mesmo departamento do Palmeiras, a gente tem o 20 e tem o profissional. Então, tudo acontece ali basicamente dentro do mesmo ambiente. Então, eu fiquei essa uma semana lá. E todo esse ano inteiro, basicamente, quando tinha alguma sobrecarga dentro do departamento médico, né? Lá eu fiquei basicamente dentro do departamento médico, eu não viajava para jogo. Quando tinha essa sobrecarga, né? Imagina a categoria do 20 e o profissional, sempre muito pesado, assim, né? Uma carga de lesão, ainda mais no futebol feminino, tem algumas lesões a mais. E aí, no meio desse caminho, eu tive então duas experiências paralelas assim ao mesmo tempo, né? Eu estava buscando uma experiência só no Guarani, que frustrou, e aí eu falei, pô, vai acontecer alguma coisa mais legal. Eu conversando com a Mara, gerente do Valinhos, eu falei, ó, queria participar e tal. E aí ela falou, ó, vamos conversar. Eu fui lá, conversei com ela, a gente fechou lá pro Campeonato Paulista desse ano. Foi onde eu conheci o Marcelo, a gente trabalhou junto lá. Então, assim, eu tive essas duas experiências quase que ao mesmo tempo. Então, como eu fui para o Palmeiras em alguns momentos mais específicos, eu tinha uma agenda livre, eu acabei deixando essa agenda no período da tarde ali, basicamente para mim fazer essas transições dentro do futebol. Então, assim, eu consegui acompanhar o futebol feminino da base. Então, Poxa, peguei legal. o 20 do Palmeiras e o profissional. E ao mesmo tempo eu ficava lá, a gente acompanhava todas as categorias, mas para jogo eu ia com 15 por 17 no Campeonato Paulista. E assim, acabou sendo duas experiências diferentes, né? Porque o Valinhos, assim, tem uma estrutura legal, ele está crescendo, né? Porém,
tem coisas para acontecer, né? Dentro do departamento, principalmente da saúde, que está acontecendo. Estou vendo esse ano aí coisas novas. Estavam criando o departamento, né? Na verdade. E aí eu entrei com esse intuito também, né? Para criar para ajudar na parte da fisioterapia. E aí, em contrapartida, o Palmeiras com tudo estabelecido, né? Então eu conseguia pegar alguns pontos de lá, trazer para o Valinhos. Então isso foi acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho difícil talvez comparar os dois, porque é uma estrutura do Palmeiras absurda, né? E um time menor. Mas né? tem um ponto, por exemplo, que é você saber trabalhar com estrutura e você Perfeito. saber trabalhar sem estrutura. Perfeito. E aí que vem exatamente a diferença entre o profissional bom, qualificado, e o profissional que se vira nos 30. Que é bom, qualificado, mas ao mesmo tempo se vira nos 30. Isso foi Porque isso que nem aconteceu. sempre, eu tenho 20 anos de futebol. Eu brinco que eu trabalhei do clube que não tinha, que comia frango todo dia, que comia frango 3 vezes por semana e que comia filé mignon todo dia. Então, assim, e se eu não tivesse trabalhado naquele que comia frango todo dia, muito provavelmente eu não teria êxito em várias passagens que eu tive dentro do futebol. Por quê? Porque o futebol é exatamente isso. E às vezes você trabalha até num clube grande, e você chega num nível de expectativa que fala, caramba, estou num clube X, espero que você vai encontrar ali, né, a melhor estrutura do mundo. E às vezes falta uma porção de coisa. Aham. Então é muito relativo. O futebol ele é muito diferente de empresas, por exemplo, né? Ah, vou trabalhar numa empresa multinacional. Você já sabe, por exemplo, que você já conhece muito mais sobre aquela estrutura, né? Até porque a informação dentro do futebol ela não vaza tanto, né? Você não fica muito sabendo. Enfim, então assim é um detalhe que é por isso que eu perguntei da questão da diferença e como isso de certa forma foi para você uma maneira de você falar, caramba, no Palmeiras ali eu erguia a mão, tocava, fazia uma mensagem no WhatsApp, em 10 minutos chegava. Aham. Ali no Valinho você ligava no WhatsApp e ninguém respondia, Aham. por exemplo, né? Não estou falando que ninguém respondia porque não Respondia. queria, né? A pessoa uma hora vai responder, mas você não vai ter o mesmo equipamento, a mesma estrutura e de certa forma isso para você foi um aprendizado. Com certeza. Assim, foi um aprendizado de duas maneiras, né? Eu acho que no Palmeiras, como a gente tinha vários equipamentos lá, conseguia manusear mais coisas, assim, né? Tinha uma estrutura física para a gente atender as meninas também. Ali eu acho que eu aprendi. Eu tinha muito medo de ir para um clube e chegar lá e ser totalmente diferente do que eu fazia no meu dia a dia dentro da clínica. De fato, tem algumas coisas que são diferentes, porém, a maioria das coisas eu conseguia fazer. E aí, os equipamentos que eu tinha dentro da clínica, eu também tinha dentro do Palmeiras. Então, ali eu aprendi que dá para mim fazer, né? Eu tenho qualificação para atender dentro de um clube do tamanho do Palmeiras. E também consigo fazer todo esse manejo. Por exemplo, no Valinhos, eu montei uma ficha de avaliação para os atletas, onde a gente conseguia... a gente sabe que no esporte é quase impossível falar, ó, o Marcelo tá jogando futebol e ele vai ter uma lesão de LCA tal dia. A gente não consegue cravar isso. Sim. Mas a gente consegue predizer isso. Então, a gente tem alguns testes que a gente consegue metrificar e entender se aquele atleta ou outro, eles têm algum risco de lesão ou não, aumentado mais que o outro. Então, normalmente, o que eu fazia dentro do Valinhos, que foi a parte que eu mais acompanhei durante os jogos, então eu ia junto com os jogos, acompanhava, fazia ali a parte de bandagem dos atletas, fazia um pré-atendimento deles ali. E aí, quando voltava, se tinha algum atleta lesionado, eu ia lá durante a semana, a gente montava lá, eu levava uma maca, montava dentro do vestiário do Bom Retiro lá a maca, levava alguns aparelhos, e aí eu fazia alguns testes com esses atletas para verificar se ele iria ou não ter condição para jogo no final de semana seguinte. Porque a gente estava falando de um Campeonato Paulista com um calendário totalmente apertado, jogos um em cima do outro, treinamento e o técnico me mandando mensagem. Henrique, fulano é importante, será que dá? E aí eu falava, eu não conseguia tirar isso
do nada, de falar que ele não vai ou se ele vai. Eu ia lá e fazia os testes indicavam um risco maior de lesão ou não, ou ele consegue fazer, ele consegue dar um sprint curto sem dor. Então, esses testes prediziam ou não se esse atleta conseguiria Dentro de um protocolo. dentro de um protocolo, que não é um achismo, né? A gente, na fisioterapia, a gente não trabalha com achismo, então a gente faz um protocolo onde vai predizer minimamente se a gente consegue ou não liberar aquele atleta para o jogo ou para o treino, enfim. Então eu acho que a diferença tá aí. No Palmeiras eu tinha todos os recursos, consegui aprender muita coisa lá também. E no Valinhos, por ter essa experiência de ir para os jogos, de acompanhar os atletas de perto, de conseguir fazer a reabilitação deles ali, às vezes a gente teve, eu acho que 2 ou 3 casos de entorse de tornozelo que a gente reabilitou dentro da semana e no final de semana seguinte o cara estava no jogo. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho, recuperando, né, reabilitando ali com um pouquinho mais de rapidez os atletas dentro desse contexto. Então foram 2 aprendizados para mim muito importantes nesse ano. Eu já trabalhava com esporte, como eu falei para vocês, com futebol, então eu acompanhava nesses eventos. O ambiente, né? E o ambiente legal, do esporte, mas isso foi muito legal, acompanhar um clube do tamanho do Palmeiras. E o Valinhos também me ensinou muita coisa. e o legal que você trabalhou ao mesmo tempo com o futebol masculino e feminino. O trabalho em si tem um método diferente para trabalhar com futebol feminino, diferente do futebol masculino. E as lesões do futebol feminino são diferentes das lesões do futebol masculino. Então, assim, existe um método de prevenção para o futebol masculino, outro método de prevenção para o futebol feminino, um protocolo a seguir com o masculino, outro protocolo a seguir com o feminino. As lesões no futebol feminino, quais são as maiorias das lesões? Qual a diferença, assim, entre o futebol masculino e o feminino nessa área? Perfeito, perfeita pergunta. Basicamente, assim, trabalhar com essas 2 áreas, por mais que no Palmeiras eu estive em poucos períodos específicos, né, dentro da temporada, mas deu sim para ver a diferença, né? E assim, a gente está falando do Valinhos, são categorias menores, né? Então no Palmeiras é o 20 e o profissional, no Valinhos era o 15 e 17. Porém, falando do futebol em geral, todo o contexto do futebol, do feminino e do masculino, né, com alguns estudos que eu venho fazendo desde lá do começo da faculdade, a gente enxerga, assim, muitas diferenças, principalmente em algumas lesões. A gente está falando do futebol feminino, onde a gente tem diversas questões. Então, a gente está falando da parte hormonal da mulher, que vai alterar ali toda a parte, às vezes, de emocional. A gente está falando também que, por exemplo, a mulher quando está numa fase pré-menstrual, por exemplo, ela pode aumentar o risco de lesão ligamentar, por exemplo, né? Então, no futebol feminino a gente vê, eu acho que de 3 até 8 vezes mais lesões de LCA, por exemplo, dentro do futebol feminino. Coisa que no futebol masculino a gente tem, né? A gente ouve muitas notícias no futebol profissional, masculino também. Sim. No Valinhos a gente, graças a Deus, não pegamos nenhum LCA nesse ano. Pelo menos no 15 e no 17. Porém, assim, a gente vê toda a parte no futebol masculino tem mais a parte de sprint, né? Então a gente vê muitas lesões musculares, principalmente. Então, se fosse para colocar alguma diferença nesse caminho, seria de fato um maior número de lesão ligamentar no futebol feminino e um maior número de lesão muscular no futebol masculino. Porém, assim, na parte de atendimento em si, eu acho que é muito igual, né? Eu acho que os atletas, eles respeitam, tanto no feminino e no masculino também. Eu acho que, pelo que eu tive de contato com as meninas do Palmeiras, como elas já tinham, né, uma equipe de fisioterapia que cuidavam delas ali, tem uma facilidade no entendimento do processo da fisioterapia em si. Então, no nosso dia a dia ele era muito tranquilo. Como eu ia nesses períodos específicos, né, de um departamento um pouquinho mais lotado, ou algumas viagens que os meninos faziam,
que precisava de um outro profissional ali. Eu acho que foi bem tranquilo, então os meninos me mandavam basicamente ali o que vinham fazendo, de conduta com as atletas, e elas tinham uma resposta super tranquila, no profissional e também no 20, todo mundo tinha compreensão. No Valinhos eu tive, como era algo novo, muito novo, como o Marcelo falou, para os atletas, foi um pouquinho mais difícil para implementar algumas coisas, né? Os meninos, às vezes, um pouquinho ansioso ali, de querer qualquer atendimento, vinha com qualquer dorzinha, já, Rick, já vinha gritando, vem me atender e tal. E a gente ia tentando controlar um pouquinho essas ansiedades, mas também não deixando de atender, né? Porque muitos, às vezes, sentiam um incômodo ou outro, já ficava um pouquinho preocupado. Alguns sentiam um incômodo ou outro, ficava meio com medo de falar para mim, e eu meio que mandar pro Marcelo, mandar pro técnico. É engraçado, eu falava, o jogador ruim nunca machuca, né? Só machuca o bom, né? Eu falava, ele me ligava, tal, machucou. Eu falei, caramba, mas só machuca bom, né? O ruim, ele não fica no departamento médico. Exatamente. Você lembra vocês vão se lembrar do jogador chinelinho? Esse tem, né? Quem nunca, né? Nossa. Sempre teve, né? Era engraçado, por exemplo, ó como mudou o futebol. Há uns 10 anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, a gente precisava meio que colocar que o departamento médico era um lugar péssimo de se entrar. Sim. Colocava assim, jogador que tiver no departamento médico, eu já vi clube profissional de Série B do brasileiro, que o jogador, quando estivesse dentro do departamento médico, descontava do salário. Meu Deus. E não é não. É mais. Ninguém machucava. E era uma prática normal até. Era uma prática normal. Era uma prática normal, tá? Não então tinha jogador que escondia a lesão, ou ia lesionado. Sim. Não era contratual, mas... Não, nada contratual. Não pode, né? Isso aí é totalmente contra a lei. Meio que, tipo, embaixo assim, dos panelos. Exato. E aí, por que acontece? Os bons pagam pelos ruins. É assim que funciona a vida, né? Então, no futebol, o que acontece? O jogador, automaticamente, quem não quer ficar ali deitado na maca, no ar-condicionado, com fone de ouvido, ouvindo música, conversando sobre um monte de coisa gostosa, o cara fazendo massagem em você. Qualquer um gosta, você concorda? Enquanto a galera tá ali queimando no sol, ali ralando, o cara tá ali. Então, não, mas ele não queria estar treinando. Ele quer estar treinando. Sabe quando ele quer estar treinando? Semana cheia. Representa lá, segunda-feira à tarde. 40 graus, trabalho físico. Terça-feira, trabalho físico técnico. O cara quer ficar no departamento médico e voltar quando? Sente incômodo. Na quarta-feira. Sente uma bolinha, né? Sente incômodo no joelho, na coxa. Não tá dando, professor. Não tem condição, tô até conseguindo agora pisar no chão, mas eu não tava nem conseguindo pisar. E na quinta-feira o cara tá saltando pulando de paraquedas. Preparado pro jogo. Então, assim, e a gente que tá acostumado, trabalha com jogador, conhece jogador, a gente sabe quando o cara tá falando a verdade, quando não. Então, é por isso que eu falo, os bons acabam pagando pelos ruins, porque você pega jogador se sacrificando, tomando às vezes... Na minha época, os caras tomavam muita injeção para jogar. Né? Na sua época, filtração pra caramba. Tanto que hoje os caras estão sentindo o reflexo disso. Porque o cara não vai sentir 6 meses, 1 ano, 2 anos depois. O cara vai sentir aos 40 anos, depois dos 40 anos, tudo isso. Eu cheguei a estar em reunião com pessoas assim, que jogaram em seleção brasileira para discutir sobre, ainda na época trabalhando como preparador físico, sobre a parte de reabilitação, trabalho preventivo, fisioterapia, nutrição, suplementação. E aí o cara falar, na minha época era só na água da torneira. E eu joguei no Corinthians, joguei na seleção brasileira, joguei na Europa e tudo mais. Realmente jogou. Aí eu peguei e falei, não, concordo. A questão é que se você puder levantar da cadeira e caminhar até a porta aqui, a gente vai conseguir entender, né, tudo isso que você está falando. Uhum. Então é simples. Sim. O cara anda bancando. Exato. Então não dá para comparar a fisioterapia, a preparação física e a questão do cara tomar água da torneira. Não, pô. Hoje a gente já é cientificamente comprovado, né, o benefício de tudo aquilo que a gente está falando. Então a preparação, como que mudou a preparação física? Tem muita coisa que eu não concordo. Eu trabalhei com preparador físico de alto nível há muito tempo.
Tem muita coisa dentro da preparação física que eu não concordo, mas está errado? Não, não está errado. Não existe o certo ou errado dentro dos modelos das metodologias. O que existe é o quê? No que você acredita. E aí, se você testa e a coisa dá certa, significa que o trabalho é bom. A questão é, o que funciona para o Robson não pode não funcionar para mim. Sim, Você concorda? Então, com certeza. futebol, ele, embora seja um esporte coletivo, a gente tem que tratar sempre, né, individualmente, porque cada atleta ele tem uma posição, ele tem a parte fisiológica totalmente diferente, o nível de recuperação, a preparação, até o controle emocional, mental. No feminino, eu acredito que deve ser muito. Eu lembro de ter assistido o Bernardinho falar, o próprio. Como é que chama? Esqueci agora, o Guimarães, o Zé Roberto. O Zé Roberto Guimarães falar na época de seleção brasileira olímpica em ciclo menstrual. Que eles tinham que se apresentar X tempo antes para que elas conseguissem, porque automaticamente elas entram no mesmo ciclo menstrual. Elas menstruam na mesma época. Porque senão o que ia acontecer? Eu não sei explicar fisiologicamente isso como funciona, mas eu não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, até de Sim, mãe e muito. filha, todo mundo O menstrua. convívio, o Eles- convívio ali, convívio, elas né? acabam adaptando e começam a ter o ciclo na mesma época. Ciclo da mesma época. E isso era muito importante na época, principalmente de preparação, porque você imagina, você tem um jogo contra Cuba num dia, aí você tem três atletas ali titulares daquela situação. Aham. Aí você pega um jogo contra a Rússia, não, agora é outras Agora é três. outras. É isso, Caramba, a se gente lidar. tá falando do feminino, assim, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, atletas, eu que acompanhei, assim, alguns atletas profissionais também, quando você pega, por exemplo, um atleta que teve uma lesão dentro daquele contexto, sei lá, uma lesão de LCA. Na maioria dos casos, vem um depois do outro, assim, né? E isso a gente está falando também do futebol masculino, né? A gente está falando também da parte do feminino, mas se a gente... De reincidência, você fala, ou de atletas De atletas diferentes? diferentes. Com o mesmo problema. Porque a parte emocional conta muito, né? Dentro desse contexto de lesão, o cara fala, pô, vai pro jogo com medo, Sim. né? O cara teve uma lesão de LCA, que é ali algo que vai tirar ele pelo menos 9 meses, no mínimo, do campo. Ele vai já com medo. O outro vai falar assim, nossa, fulano rompeu o LCA. Ele já vai com medo e essa falta de concentração dentro do jogo, às vezes, Caramba. pode gerar uma lesão ligamentar, que o cara está desconcentrado, às vezes vai falsear o joelho, e aí ele vai ter uma lesão. Então já teve alguns casos, sei lá, o cara falar, nossa, eu rompi, e aí veio o efeito manada, aí todo mundo teve junto. Né? Então o efeito mental dentro do clube ele tem que estar muito forte. Né? E voltando no contexto que você falou sobre infiltração aí, né? Dentro do contexto do esporte, a gente sabe que acho que talvez diminuiu, mas alguns atletas ainda precisam fazer, né, para Sim. continuar jogando, às vezes final de temporada. Porém, isso a curto prazo é legal, né? A gente vai lá, faz a infiltração. Porém, a médio e longo prazo a gente sabe que uma infiltração, dependendo do tipo de medicamento, né? A literatura mostra principalmente os usos de corticóide, principalmente em cima do tendão, ele vai fazer com que esse tendão enfraqueça ao longo do tempo. Né? Então, para o cara ter uma nova lesão ali de tendão, uma ruptura de tendão calcâneo, por exemplo, o famoso tendão de Aquiles aí, é muito grande quando se faz esse tipo de infiltração. Né? Então, é como se estivesse enchendo uma bexiguinha ali, você faz a infiltração dentro do tendão, na hora, beleza, o cara vai para o jogo, mas e o resto da vida dele? Né? Então, a fisioterapia ela entra com esse papel também de conscientizar os atletas através de palestras dentro dos clubes, entender que eles precisam tomar algumas decisões que precisam ter diversos profissionais junto com eles para que eles se posicionem e pensar que a carreira dele não é só aquele pequeno recorte ali que ele vai fazer a infiltração, ele tem uma final, por exemplo, de um campeonato paulista do 17 ou do 15, só que ele tem que pensar que se ele quer se tornar um jogador de futebol, ele tem mais, sei lá, 10, 15 anos, do 20, por exemplo, o cara vai jogar até os 35, ele tem mais 15 anos de carreira, ele vai, né, arriscar ali. E aí a gente entra com o papel da fisioterapia na prevenção também, desse tipo de lesão.
o cara tem uma tendinopatia, a gente tem alguns mecanismos ali para tratar esse tendão, para que ele não entre num processo crônico dessa dor. Poxa, E legal. ao longo do tempo ele tenha alguma lesão, uma ruptura, que aí o tempo para retornar é mais chato. A entrevista do Nenê foi bem bacana ontem. Foi. Você viu ele falando? Porque o Nenê ele teve pouquíssimas lesões na carreira dele, né? Sim. Então ele tá aí, né, acho que é um dos atletas mais longínquos aí se tratando de Série A. Aham. E se olhar ele fisicamente, ele é um atleta. Não, bem, fisicamente, bem. Mas assim, ele é mirrado, né? Sim. Ele não é um atleta que você olha, por exemplo, o Hulk, por exemplo. Não, não é um atleta de... Ele é um atleta magrinho, né? Ele Tá, é um atleta. biotipo. É um meia, então assim, Muito sempre contato, apanhou. recebe muitas faltas. E de pouquíssimas lesões. Beleza, a gente está chegando aqui já, quando o papo é bom, Passa passa muito rápido. Então, assim, a gente está chegando e a gente tem um quadro aqui. Antes de falar desse quadro, você pode ir preparando ele enquanto isso aí, mede a pressão, vê a frequência. Vê, porque olha, Enquanto isso- agora é... Falar aqui para Tá você muito que calma chega- essa entrevista, É. sem polêmica nenhuma, tá? Vamos. Vou até colocar um pouquinho mais de. Dar umas acentuadas aqui nesse bate-pronto nosso aqui. Com certeza. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa seu like. Depois o Rick vai deixar aí também o arroba dele, tá? E aí se quiser também falar, evidentemente, do trabalho, onde você está atuando, você deixa aí para a galera. Tá preparado aí? A gente Não sei. Vamos não ver. quer. Toma um copo d'água. Não, a gente é bem tranquilo nessas perguntas aqui. A gente só Às vai- vezes. Vamos lá. Dentro do bate-pronto nosso, eu queria saber, como profissional de fisioterapeuta, quem é a sua referência na fisioterapia hoje? Pode ser dentro do futebol ou pode ser no contexto geral. É que no futebol, as pessoas que acompanham a gente, geralmente elas vão. Muitos não vão conhecer, mas a chance de conhecer é maior. Você já citou um, talvez pode ser ele ou pode ser outro. Legal. Eu tenho duas referências aí dentro da fisioterapia em si, né? Como eu já citei aí, o Rosan é um cara super especial, que fui lá conhecer ele. Sempre a gente está trocando mensagens. E tem um grande amigo meu, Vinícius, que trabalhou com a gente lá no Valinhos também, que eu era estagiário dele na clínica e a gente construiu uma rotina aí de amizade e ele me ensinou muita coisa que eu sei hoje, assim, então essas são as duas referências aí minha dentro da fisioterapia nesse momento. E só para complementar, mais uma pessoa que eu comecei a acompanhar nos últimos anos, que é o Rogério Liporassi. Eu até trabalhei na clínica, que é o reabilitador, que é na clínica, a clínica dele e do Dr. Augusto Cury. Então a gente fez alguns treinamentos com eles também. Então é um contexto em que dentro do esporte a gente precisa ter muito, que é o reabilitador trabalha com a parte comportamental, né? Não só do atleta, mas a mente humana, como que a mente humana atua dentro dos contextos de lesão e reabilitação. Então foi um profissional que nos últimos anos eu acompanhei bastante e tem acrescentado muito dentro da minha prática clínica aí. Legal. Tem mais uma leve, depois a gente vai começar a apertar. Qual clube hoje é referência em reabilitação? Legal. Hoje eu diria que o Palmeiras, não porque eu estive lá esse ano, mas com certeza eles são referência, né? A gente vê eles acabam não só dentro da fisioterapia, mas eles montaram uma engrenagem que acaba pegando vários pontos. Então eles unem preparação física, a parte da fisioterapia, a comissão Sistema técnica. de comunicação entre todos os departamentos. Né? Perfeito. Eu vi que o Abel ele recebe as informações em tempo real, terminando o jogo da base, ele recebe a informação do atleta, quem jogou, quem não jogou, quantos minutos jogou, quem fez gol. Exato. E isso deve funcionar por todos os Com departamentos. certeza. E aí no feminino, que foi onde eu acompanhei, antes do treino, assim, eles fazem, tem uma câmera que vai medir o calor, né, que é termoterapia. Faz todo esse processo, né, então e aí no masculino tem ainda mais coisas ali. Então hoje eu diria que é o Palmeiras, porém no passado,
que eu tenho estudado bastante, o São Paulo já foi referência no Refis muito tempo, que o Rosan ajudou a montar lá, na época que ele estava lá. Porém, hoje, atualmente, com certeza, o Palmeiras é referência. Beleza, agora a gente não vai dar mais tempo de explicação. Bate-pronto. Bate-pronto. É só uma. E tem réplica, porque agora o Robson geralmente ele intervém em algumas, dependendo da situação. Se não for favorável. Se não for favorável, ele intervém. Clube de coração. São Paulo. Agora eu entendi, agora eu entendi o porquê daquele elogio ali. Mesmo o Palmeiras sendo referência. Não, assim, O Refis. Mas assim, Diz que quem torce pro São Paulo vive bastante do passado. Não sei se é verdade. não, a gente vive do presente também, vai acontecer. Tá chegando. Vai acontecer futuro, né? Então, mas calma. Tá. Vai Vai acontecer. dar tudo certo. Vai acontecer. Tá um pouco Não, difícil e outra para coisa, nós. o São Paulo vem de uma goleada, então a gente há de convir que uma goleada importante para outras equipes aí. Mas enfim, Então, vamos só para que vamos. complementar essa, posso? Vai. Eu sou São Paulino, assim, como eu falei lá atrás, meu pai era muito São Paulino. Então, porém, como eu falei assim, eu vou trabalhar com futebol, então eu preciso abrir minha cabeça, né? Eu falei assim, em algum momento pode surgir um rival de São Paulo, Sim. e aí eu vou lá. Falei, vou, né? Sim. Então eu aprendi a respeitar, como eu joguei na escolinha do Santos Sim. também, fui lá com o maior prazer, tranquilo Claro. também. A partir do momento que O você vira homem, se profissional. for ver, o homem já rodou praticamente quase os 4 grandes. Rodou o Santos, Palmeiras e torcedor de São Paulo, a referência dele. Isso. Então, Foi pô, por aí. legal. Não, e bom do futebol é isso, cara, é a mente aberta. Às vezes, o futebol legal é a resenha. Infelizmente, algumas pessoas não sabem disso, né? Exato. Então, o legal é isso. Eu costumava dizer, quando eu trabalhava na comissão técnica, a gente ficava às vezes no hotel junto lá, eu falava, caramba, né, professor? Futebol é bom, né? Pena que tem o jogo. O problema é a bola, né? o problema Tem uns Porque caras é uma aí. delícia a resenha e tudo mais, só que você perde. Cara, uma semana que é uma lástima, é uma pressão do Exatamente. caramba. Então, assim, enfim, mas quando ganha é uma delícia, né? Mas não dá pra O ganhar vestiário sempre. fica bom, né? Exato. E eu comecei a acompanhar o futebol, Tem o assim, bichinho, tem alguma coisa, né? E eu Diz-me, comecei a ali. acompanhar o futebol, assim, porque me lembra a infância, né? Tipo, a gente acompanhar como profissional hoje dentro do futebol, a gente acompanhar o dia a dia ali dos atletas, vai viajar dentro do ônibus, a molecada feliz, né? A gente fica lá na Exato. frente Não. quietinho, né? Comandando. Mas você lembra, né? Dá um retorno ali, você lembra da sua infância, né? A gente ia jogar futebol. 70% do futebol é ambiente. Exato. É ambiente. Se o ambiente não a for um ambiente resenha é bom, maravilhosa. o ambiente não for bom entre os atletas, entre comissão técnica, mas isso cabe para uma conversa maior que daí a gente tem que gravar um outro programa para falar só da resenha. Melhor jogador do mundo para você? Do mundo, na atualidade, tá? Na atualidade? É, mas você pode falar. Hoje, se você fosse hoje, a bola de ouro estivesse na sua mão, para quem você entregaria hoje? O melhor jogador do mundo. Se você tivesse que escolher quem é o melhor jogador atuando no momento. Tá. Cara. Acho que no momento, vamos pegar o contexto. Pode de pegar o hoje. contexto que você quiser, só não pode citar aqueles que não, né, os jogadores, se está em atividade, ele está concorrendo, independente. Perfeito. Eu acho que hoje eu iria vamos dar mais um aninho para ele, o Estevão, né, do Palmeiras. Estevão. Eu acho que ele tá numa crescente muito grande. O moleque chegou no Chelsea, parece que Não não sentiu, sentiu, né? E eu acho que se der mais um aninho aí pro Estevão, eu acho que ele com certeza pegaria esse melhor do mundo. E o melhor jogador em atividade no Brasil? De Arrascaeta, né? Cara, eu acho que o Arrascaeta ganhou todas, né, cara? Acho que Você é tem o- alguma coisa a falar sobre isso? Amigo? Tenho, com certeza. Será que parece que essas coisas... Pô, os caras Parece me que essas perseguem. coisas é combinada, né? Os caras me perseguem, viu? O que aconteceu? Não, pô. Ó, se é o segundo, escolheu o Estevão, acho que é uma boa escolha. É? Gosto muito. Entendi o porquê de Arrascaeta. E o Arrascaeta a gente teve num programa aí passado e... Em um programa? Não, e a gente teve uma polêmica. Porque eu disse que se a gente somar a carreira, eu acho que o Veiga tem uma carreira melhor que a do Arrascaeta. E aí foi muito questionado. Tá. Concordo, acho que atualmente o Arrascaeta tem produzido muito mais Tá no que o melhor Veiga. momento.
Não no Mas melhor acho que pegar o momento. recorte inteiro da Eu carreira acho que do se pegar o Arrascaeta recorte e do inteiro Veiga, da carreira, acho que o Veiga É discutível. foi mais jogador. sem clubismo. Não, sem clubismo. Totalmente sem Totalmente sem clubismo. clubismo, 100%. 100% sem clubismo. Acho que. Era... Eu acho que o Veiga é o cara, acho que é um dos caras mais realizados no Não, futebol. Acho que se eu esse tivesse cara uma filha, eu falaria para casar com o Veiga. Felipe Luiz ou Abel Ferreira? Tá vendo? Eles me colocam nas polêmicas, Cara, não sou eu. tá. É os dois times do momento, então não tem pra onde correr, né? Eu acho que o Felipe tá começando, vamos dizer assim, né? Um E treinador. já tem mais título que o São Paulo no século, você reparou? Então. Vou te ignorar. Vai, brincadeiras à parte, São E, Paulinos aí, me perdoe, não é bem assim. e aí eu acho, só que eu acho assim que o Abel ele tem um trabalho Mais hoje consistente, mais mais... consolidado, né, Sim. dentro do Brasil. E eu acho que esse ano aconteceu, né? Perdeu os 2 títulos aí. Faz parte, né? Faz parte do futebol. Porém, eu acho que eu iria de Abel por conta do contexto todo, Legal. né? A galera fala do Abel ter perdido esses 3 títulos, mas eu acho que é você menosprezar muito todos os outros clubes. Porque você ser vice, Chegou em todos. você né? ser vice em 3 campeonatos, tá numa quarta de finais de uma Copa do Brasil, e você dizer que o Palmeiras não foi bem sucedido esse ano, pra mim é loucura. Eu falo, cara, o que é ser bem sucedido então? Ah, não ganhou o título. Pô, mas o Campeonato Brasileiro tinha 20 times. Então, Pelo nível de era investimento, óbvio que ali que acostumaram mal o nível de investimento, e precisa gerar, a mídia, de certa forma, ela precisa também gerar um pouquinho de Mas notícia. a gente criar- teve o Internacional, que aí no ano de 2025 faz um investimento gigante. Hoje, se você comparasse Não, o Inter o entrou no elenco de campeonato para 2025, o brigar pelo elenco de título. 2025, se você comparar o elenco do Mirassol com o elenco do Inter, quem você colocaria na quarta posição? Não, sem dúvida. Os nomes por nomes ali não se discute. Então, né, não, Folha eu não, salarial. principalmente você que não tem isso de achismo da fisioterapia, não tem isso. Eu também acho que futebol também não tem isso. Eu não acho que futebol tem sorte, eu não acho que futebol tem achismo, eu acho que tem trabalho. Eu acho que futebol não é só o dinheiro, eu acho que o dinheiro ajuda, mas a gente falou isso aqui também na entrevista sobre ter um grupo unido, sobre conseguir fechar o grupo Gestão, muito bom. né? Então eu vejo o treinador muito nessa parte. Então não adiantaria o Palmeiras ter o dinheiro para o investimento. A gente viu aí o que aconteceu com o Inter no ano de 2025. Não adianta você ter o dinheiro, você ter o investimento, se você não conseguir ter uma comissão, ter um ambiente de trabalho legal, onde você consiga unir esse grupo e fechar. Então não acho que é só o dinheiro, por isso eu vejo o Abel disparado assim como o melhor treinador que eu vi. Eu peguei um pouquinho do Tele Santana, para mim era o Tele Santana o maior treinador da história que eu tinha visto. Depois que esse trabalho do Abel Ferreira, acho que ele superou o Tele Santana. Eu não acompanhei a carreira inteira do Tele Santana, devido à minha idade, mas era um dos treinadores assim, que eu tinha maior admiração. Mas hoje acho que o Abel. Talvez o Felipe Luiz chegue lá. Mas não acho, sim. mas Eu não acho acho que que vai, não né? acho que estão nem na mesma prateleira. Sim. No momento. Concordo. Beleza. A gente está chegando então ao final. Robson, deixar a sua mensagem final aí. Poxa, cara, o papo tá muito bom, né? Muito bom, muito bom. Falar de futebol é bom, e aí quando. Pô, Nossa. e hoje vocês fizeram relembrar dessas figuras que eram massagista, E fisioterapeuta. as dúvidas que ele tirou, que ele falou. Pô, galera, pô, segue o Rick aí. Cara, vão lá no direct, manda um monte de mensagem pra esse cara. Esse cara é incrível, cara. Tirou dúvidas, falou de trabalhos aqui, fez a gente relembrar ali da nossa infância, ali na base. Pô, lembrei do Clóvis. O Clóvis pegou ele no Campinas? De Joclinho? Oclinhos. Meu Deus Pô, do fez céu. lembrar do Clóvis. O Clóvis receitava chá pra gente. Sua casa tem erva cideira? Toma um chazinho assim à noite. novo. O nosso médico do Cara, Campinas que fazia os jogos do profissional era oftalmo. é. Era oftalmo. Você Nossa. chegava, você voltava pro jogo, sabe onde ele tava? No meio da torcida tomando cerveja. Sim, cara. Você tinha que falar, pô, chama um médico pra voltar pro jogo lá, senão o árbitro não começa o jogo. Foi muito bom, Rick, te ter aqui, cara. E acho que você não pode ir embora daqui sem deixar uma mensagem. Cara, queria muito deixar sua mensagem para a criançada aí que está começando. O intuito do nosso programa é muito falar com os pais, falar com as crianças da base. Hoje a gente vê o pai cometendo um exagero de treino com crianças.
A gente teve um convidado aqui também, o Bruno, que falou que teve a primeira lesão dele com 9 anos de idade. Hoje a gente tem visto pais colocando os filhos para treinar 5 vezes na semana. Que você deixasse uma mensagem falando sobre os riscos aí de lesões, mesmo criança, que às vezes eles acham que as crianças não machucam, que a criança não pode ter uma lesão muscular, ou até mesmo de ligamento. Se deixasse também uma mensagem técnica mesmo da sua área de atuação, mas também deixasse aquela sua mensagem assim do que você espera do futebol, do que você espera da base, deixasse a sua mensagem mesmo para a galera. Perfeito. Normalmente eu tenho, como eu atendo alguns atletas lá na clínica também, né, sub-15, 17, né, de toda a categoria de base, a gente acaba percebendo ali de fato uma pressãozinha, né, dos pais em alguns momentos, né, Sim. e que o filho tem que jogar, tem que fazer a transição, e só que tá com dor, que não pode perder a transição, né, e é aquilo que eu acabei de falar sobre a questão do de pensar que o futebol também tem que pensar no pós, né? O futebol também forma cidadãos, assim como eu joguei um pouquinho de futebol ali, não foi aquelas coisas que eu joguei. A gente precisa entender que aquele momento para o atleta, principalmente categoria de base, é uma parte da vida dele, né? Um recortezinho ali que ele precisa trabalhar e entender que os conceitos do futebol, da preparação física, até mesmo do jogo, de todo o contexto que envolve o futebol, da recuperação, da reabilitação, é, não ele precisa estar 100% focado naquilo que ele quer para a vida dele depois, né? Então, Sim. se ele chegar no momento, cheguei com 18 anos, não quero mais jogar bola, que o futebol nos traz aí alguns conhecimentos também. Então, que os pais, né, entendam que, pô, se o filho tá sentindo dor, tá em algum contexto, o futebol, principalmente categoria de base, que começa ali no processo de transição, começa a treinar todo dia, ele é puxado, né? Os atletas, eles estão, assim como o atleta de alto rendimento do profissional, ele está sujeito sim a ter alguma lesão. E às vezes é melhor dar uma segurada naquele momento, né? Não vai dar para fazer a transição naquele momento. Mas a gente tem tantas histórias de sucesso aí, como o Kaká, por exemplo, já contou várias vezes que não era o cara da categoria de base, que teve algumas lesões e que em algum momento ele virou a chave, né? Então, o futebol, ele é feito de momentos sim, mas ele é feito também de momento da gente conseguir controlar essas emoções, as ansiedades e ter foco, né? Então, a mensagem que eu deixo para o atleta, principalmente, é que ele aproveite, que ele desfrute, né? Tá numa fase boa, adolescência. A gente fala que a gente estava contando histórias aqui de vocês, do futebol, quando jogava mais novo, que essas histórias elas ficam, né? Quando a gente está lá jogando e brincando de futebol, a gente não pensa, né, que aquele momento vai passar, né? Então, pô, se o menino está numa categoria de base, desfrute daquele momento, né? Sim. Não pense que o futebol é muito difícil, né? Uma porcentagem muito pequena vai virar a chave para um profissional, mas que desfrute daquele momento da melhor maneira possível e que saiba um momento de parar, prevenir uma lesão. Se no departamento médico da categoria de base que ele está, se tiver um fisioterapeuta, se está sentindo alguma coisa, conversa com o fisioterapeuta, de repente isso pode te livrar de alguma lesão um pouquinho maior. Né? Então, e para os pais também controlar as ansiedades, né? A maioria, alguns pais, às vezes eu sinto que talvez a esperança de mudança financeira está no filho, né? Porque o filho é bom de bola. Mas nem tudo vai ser isso, né? A gente está vendo vocês jogaram bola, eu tentei um pouquinho também. O futebol ele forma bons cidadãos também. Sim. Né? Então, independente se o filho vai jogar futebol ou não, que o pai apoie no que ele queira fazer aí da vida. Eu queria também deixar uma mensagem para aqueles que queiram ingressar no meio da fisioterapia dentro do futebol, que foi algo que eu busquei lá atrás. Sim. Né? A gente não pode... Tem alguns meninos que me mandam mensagem direct, ô Rick, me leva lá no Valinhos, Rick, me leva lá no Palmeiras, né? E é difícil em alguns momentos a gente levar, né? Abrir e tudo mais, mas que estejam de fato, que estejam interessados nesse contexto do meio do futebol,
que se quer entenda que esse é um nicho muito fechado dentro do futebol, de fato, para a profissão. Sim. Mas que comecem desde já, se está na faculdade, comecem desde já fazendo network, conhecendo pessoas dentro do futebol, que uma hora, com certeza, as portas se abrem aí para o mundo do futebol dentro da fisioterapia. Beleza. Robson, tamo junto. Rick, valeu pela sua presença, parabéns pelo trabalho, sucesso. E em breve a gente, quem sabe, vem para contar as novidades aí. 2026, eu acho que tem muita coisa aí para acontecer. Tenho certeza que vai vir coisas boas aí também. Quem sabe você já esteja também num clube ano que vem. Aí você volta para contar aí mais causos pra gente. Com certeza, com o maior prazer. Agradecer aí vocês pelo convite. É uma conversa muito boa aí. Acho que passou rápido até, né? Conversa. E sempre que precisar, faço fisioterapia e futebol, que é algo que eu gosto bastante. Futevôlei também, o Marcelo tá me devendo. Vamos lá. O Robson também. Vou Bate uma bolinha? Bate Eu uma bola? vou. Não, o joelho não deixa. Posterior rompido. Eu tô só na parte de né, assistir. Preciso, cara. Preciso tratar. Mas... Beleza. Bom, para você que já nos acompanha, só dá aquele like. E para você que ainda não acompanha, já vai lá e se inscreve no nosso canal e já encaminha lá para aquele pai, para aquele atleta que precisa, ou que ainda não sabe que a gente está aqui apresentando um programa totalmente voltado para o futebol de base. Então, fica aqui a dica. Eu acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Não, bom demais, cara. A presença do Rick foi incrível. Galera, ativa o sininho aí, que vem ótimos programas, assim como foi esse com o Rick, vai vir outros bem bacanas também. Então, ó, vai lá, ativa o sininho e se prepara que vem muita coisa boa por aí. É isso aí então, galera. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.